O Estado de São Paulo avançou no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a febre aftosa. A condição permite a retirada da vacinação contra a doença, mas é importante ressaltar que, mesmo com a possibilidade da retirada, o Estado vai respeitar as próximas janelas de vacinação, que incluem as campanhas de 2022 e 2023. A febre aftosa é uma doença séria que afeta bovinos, bubalinos, suínos e pode causar enormes prejuízos aos produtores. Lembrando que o Estado já é livre da doença com vacinação. Vamos entender melhor esse cenário conversando com a Andréa Moura, ela que é Superintendente Federal de Agricultura no Estado de São Paulo e já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Andréa. Seja bem-vinda ao Ligados Integrados. Muito obrigada, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer ter você aqui com a gente também, Andréa. Vamos lá, eu gostaria de começar contextualizando, porque esse é um assunto que causa um pouquinho de confusão ainda, eu acho. Por quê? A gente está falando de uma doença que acomete bovinos, bubalinos, suínos, mas os suínos não devem ser vacinados, né? De toda forma, a suinocultura do Estado ela é beneficiada quando o Estado conquista esse status de Estado livre de febre aftosa sem vacinação, status esse que já foi conquistado por outros estados, como Santa Catarina. Explica pra gente essa possível confusão aí. É uma vacina só para alguns animais, para outros não, apesar dela cometer diversas espécies? É isso mesmo, Júlia. Apenas os bovinos são vacinados contra a febre aftosa, embora a doença possa acometer outros animais de casco fendido, como a gente diz, que são exatamente os grupos desses pequenos ruminantes. A gente vem travando no país há mais de 60 anos uma batalha árdua, inicialmente para erradicar a doença e agora no momento de vigilância dessa doença, né? Então a gente conseguiu, só em 2018, o status de país livre da aftosa com vacinação, e agora a gente trabalha para avançar nesse status sanitário como livre de aftosa sem vacinação. Então, alguns estados já conseguiram esse status, e a gente vem trabalhando, né, agora junto com outros 10 estados do bloco 4, que é o bloco em que São Paulo compõe, para que a gente consiga também alcançar esse status. Então, para que vocês possam entender um pouquinho a organização desse Programa Nacional de Vigilância contra a Febre Aftosa, para como o nosso país é muito grande, né, tem dimensões continentais, ele foi organizado na forma de blocos, com estados compondo ali esses blocos com características semelhantes, tanto de trânsito, quanto de características de produção desse animal, como de comércio também. Então, nessa organização, São Paulo ficou junto com outros 10 estados no bloco 4, e esse estado que avança agora para a retirada da vacinação como um todo. Embora o suíno não seja um animal vacinado, a doença impacta diretamente a produção de suíno também. Então, para a gente é importante que o país consiga avançar como um todo, para que todas as cadeias envolvidas também possam evoluir e conseguir aí galgar avanços no mercado internacional para os seus produtos. Bom, como você disse, o Brasil é livre dessa doença com vacinação e aí esse status ele varia de estado. Para a gente trazer um dado importante aqui, o último foco de febre aftosa no estado de São Paulo foi registrado em março de 96 e agora o estado reúne condições para poder retirar a vacinação contra a febre aftosa, como você acabou de explicar. Que condições são essas? O que é que o estado conquistou para poder avançar nesse plano? Então, é importante a gente entender o seguinte, a vacinação, ela é uma medida de controle da doença, né? Então, é uma medida que a gente utiliza, inclusive, para controle das nossas doenças, tá aí a vacinação da Covid, né, que mostra para a gente quão eficiente essa técnica é. Então, a vacinação, ela precisa, quando a gente parte para um processo de avanço, de controle epidemiológico da doença, a ponto de poder retirar a vacinação, a gente precisa substituir essa medida de controle, que é a vacinação, por outras medidas de controle, né? E aí o que a gente espera para isso é que o Estado, né, os serviços veterinários oficiais dos estados, da federação, eles se reorganizem, organizem os seus procedimentos para estar pronto e preparado para essa transição. A gente só pode retirar a vacina quando a gente percebe ou identifica por meio, né, de ferramentas pactuadas internacionalmente que o Estado tem controle de trânsito dos seus animais, controle das propriedades rurais, com georreferenciamento de onde os animais estão, controle das áreas de aglomeração, como leilões, recintos de exposições, para que a gente consiga mapear e estar pronto para uma rápida reação caso a gente tenha um eventual reingresso da doença. Então, essas medidas de vigilância, elas consistem basicamente em preparar
e equipar esses serviços veterinários oficiais para que eles possam agir rapidamente e serem assertivos e eficientes no controle da doença caso ela volte a ingressar no país. Agora, Andréia, a gente já pode dizer que o Estado vai suspender essa vacinação em breve? Em que pé que está essa atualização? Sim, o Estado está pronto para suspender a sua vacinação. Essa suspensão, ela depende do Ministério da Agricultura, das janelas de vacinação que o Ministério da Agricultura institui. Então, para você ter uma ideia, dentro do cronograma de erradicação e vigilância da doença, né, o PENEFA, que é o nosso programa nacional, a previsão inicial desses estados do Bloco 4 era que isso tivesse acontecido lá no início de 2021, em maio de 2021. E por conta das questões da pandemia e todos os atrasos decorrentes desse processo, né, para todas as cadeias, esse processo acabou se arrastando. Então, hoje, os estados que já reuniram condições dentro do Bloco 4, eles ainda, apesar de já poderem retirar a vacinação, alguns vão fazer essa retirada agora, no início de maio de 2023, outros aguardarão a próxima janela de vacinação, que é o nosso caso aqui no estado de São Paulo. Então, esses que estão retirando agora foi porque em maio eles já reuniam condições para retirada. Então, houve tempo de fazer essa transição. A gente aguarda, então, a próxima janela de retirada para que a gente possa suprimir a etapa de vacinação. Então, enquanto isso, a gente teve uma extensão da vacinação agora, dessa campanha de novembro, foi estendida até agora metade de dezembro. Dia 17 ela finaliza, então os produtores devem vacinar os animais agora, e no ano que vem a gente segue com nossa programação de vacinação, até que haja uma deliberação do Ministério da Agricultura para a data exata que São Paulo então irá suprimir a vacinação dos seus rebanhos. Era isso que eu ia te perguntar agora, então, da importância de ficar atento aos prazos, porque, como a gente disse, a janela de vacinação de 2022, 2023, ela continua valendo, inclusive tem alguns prazos aí, a gente está caminhando para o final do ano, tem alguns prazos que o produtor precisa ficar atento, inclusive o de declaração de rebanho, né, seja bovino, suíno, aqui no estado de São Paulo, o número de animais vacinados, o produtor tem que estar atento a esses prazos. Isso, muitos dos critérios utilizados, Júlia, para avaliar se o estado está pronto, não depende só do serviço veterinário oficial, depende muito do produtor rural, né? Então, assim, a defesa agropecuária, ela é um trabalho conjunto de todo mundo que está envolvido na produção, né? Então, o governo, ele é o órgão regulador, mas o produtor tem um papel essencial nesse processo, né? Já vista a entrevista anterior, né, que vocês falavam sobre influenza aviária, né? O produtor, ele é o primeiro a identificar eventuais sintomas suspeitos de doenças, né, vesiculares, que é muito comum no suíno e que nem sempre, né, raramente é aftosa. A gente tem outros vírus envolvidos nessas doenças vesiculares e que ainda assim requerem uma investigação, né? Então, o produtor, ele precisa ser o primeiro, tá imbuído dessa responsabilidade, ser o primeiro a identificar esses sinais, assim como os prestadores de serviço que estão na propriedade rural, a indústria, todo mundo está envolvido nesse processo e precisa estar ciente do seu papel. Esse monitoramento inicial é feito pelo produtor rural, ele comunica o órgão oficial e aí o órgão oficial toma as ações necessárias para a vigilância da doença, né? Então, assim, é importante que também que o produtor saiba que dos itens essenciais para a retirada da vacinação foi a constituição de um fundo indenizatório. Então, o Estado de São Paulo não tinha esse fundo indenizatório, foi feito, então, junto com a Federação de Agricultura do Estado, a Sociedade Rural Brasileira, um trabalho de reativação daquele antigo Fundepec, e esse Fundepec hoje é esse fundo indenizatório. Então, hoje a gente tem uma contribuição muito acanhada ainda por o padrão e o porte do Estado de São Paulo, e os produtores precisam entender que eles precisam contribuir com esse fundo, porque esse fundo é uma garantia, né, de uma indenização futura caso haja problema com seus animais no eventual reingresso da doença que exija, por exemplo, o sacrifício do lote. Então, é uma ação conjunta, né? Todo mundo precisa participar e estar envolvido nesse projeto de retirada da vacinação. Com certeza, a gente sempre fala aqui no programa que Santa Catarina, que era até então o único estado brasileiro a ter esse status de estado livre de febre aftosa sem vacinação, conquistou novos mercados, por exemplo, o Canadá, que passou a comprar carne suína na época da habilitação do frigorífico, só o estado de Santa Catarina tinha esse status, então é muito importante para a gente manter a sanidade do rebanho e conquistar novos mercados
tão exigentes para poder vender a nossa proteína, né, Andréia? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, por todos os esclarecimentos. Um ótimo ano para vocês e te espero aqui em uma nova oportunidade, viu? Até mais. Muito obrigada, Júlia. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um ótimo final de ano para todos do Canal Rural. Um abraço. Um abraço, até mais.